Embaixadores de Sião, nos dias 13 e 14 de junho, na Igreja Congregacional do Calvário, em Campina Grande, pela ocasião do jubilamento do pastor João Bosco e 50 anos de Embaixadores de Sião na estrada. Olá, como você passou a noite, como você se encontra agora nesse início de dia, começo de mês, hoje 1º de junho, hoje celebra-se o dia da imprensa, o dia da início da Semana Mundial do Meio Ambiente, o dia de Caxias e também o dia da primeira transmissão de televisão no Brasil. Como o tempo passou, hoje nós não temos mais quase que reclamar ou deixar a desejar como veículo de comunicação, porque basta você hoje ter um celular em suas mãos e você se comunica com o mundo todo, você ouve notícias, transmissão ao vivo, fala ao vivo com quem quer que seja que for, até do outro lado do mundo. Então, tudo evoluiu. Hoje nós estamos vivendo uma nova era, podemos assim dizer, na área das telecomunicações. Logo mais estaremos ouvindo este que vos fala, trazendo a primeira parte de uma mensagem que nós transmitimos em nosso templo. Você também ouvirá, ao término deste programa, um conjunto de jovens Canção de Paz, da 13 de maio, que participou do 101º aniversário do aniversário do coral Roberto Rey de Cali, da 13 de maio. Portanto, continue conosco, Deus tem uma bênção para a sua vida e para o seu coração. Mas antes, eu desejo lembrar a todos que nos dias 13 e 14 deste mês de junho, nós estaremos celebrando o nosso jubilamento na Igreja Congregacional do Calvário, inclusive também o jubileu de ouro do Ministério do Conjunto Embaixadores de Sião, especialmente convidado para estar naquelas 2 noites, 13 e 14. E também o pastor Calvino estará pregando no sábado e pastor Walter Vandilson no domingo. Você não pode perder. Esta festa está imperdível, e você é o nosso convidado de honra. Fiquemos com a palavra ministrada por este que vos fala e ao término o conjunto coral Canção de Paz. Então vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Hoje a gente vai ler apenas 3 versículos, mas nós temos muita coisa para explorar aqui nesses 3 versículos, né? Introdução e início do estudo da carta. Abra sua Bíblia, mesmo sentados. Quem estiver nos assistindo em casa, abra sua Bíblia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos de 1 a 3. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a graça de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Vamos orar ainda. Senhor amado, obrigado porque o Senhor nos deu o privilégio de visitarmos esta cidade de Corinto, e nós nos alegramos porque estamos falando sobre aquilo que nós tivemos em loco. Andamos por aquelas ruas, visitamos aqueles lugares por onde o apóstolo São Paulo passou, onde ele implantou a igreja de Corinto na sua 2ª viagem missionária. Obrigado, Senhor, por este privilégio. Pedimos-te agora que o Senhor derrame luz em nossas mentes, em nossos corações, para transmitirmos, para comunicarmos aquilo que Tu já colocaste em nosso coração, quando meditamos, quando pesquisamos, quando estudamos essa carta. Pedimos-te pelo início desse estudo, para que os irmãos sintam sede, sintam vontade, tenham desejo, eles se sintam cheios de ansiedade para aprender, para conhecer a história dessa igreja em Corinto. Nós te pedimos tudo isso, já te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Para aqueles que não sabem, Corinto era uma cidade de muita projeção naqueles dias, uma cidade portuária, uma cidade que tinha, inclusive quando a gente esteve lá essas 3 vezes que eu falei,
os guias diziam: olha, vocês estão vendo esse vasto, este vasto e longo espaço de terra aqui? Isso aqui era mar. Isso aqui era mar. Em Corinto havia o porto onde os navios ancoravam, em Cencreia, exatamente naquele lugar. Ele disse: olha, isso aqui tudinho, não existe mais mar, porque o mar recuou, né? Então, mas essa cidade era conhecidíssima, inclusive, por se tratar de ser uma província romana na Grécia, certo? Naquela região. Acaia era a antiga Grécia. E essa cidade, ela se expandia por três grandes coisas muito fortes na economia desta cidade de Corinto. Primeiro era o comércio pujante. Eles tinham um comércio, era uma cidade que se explorava o comércio, mas em contrapartida também, e a gente vai ver isso mais adiante, era uma cidade pervertida e cheia de imoralidades. Cidade pervertida e cheia de imoralidades. Essa era a segunda característica que a cidade se destacou. Eu quero dizer para vocês que toda cidade litorânea, ela é vulnerável a todo tipo de promiscuidade, de prostituição. Eu não vou contar aqui experiências que eu tive na minha terra natal, que é uma cidade que é banhada pelo Oceano Atlântico, aliás, todo o Nordeste do Brasil, Recife, Fortaleza, são cidades onde a gente percebe que o índice de tanta perversão se aloja ali, né? Se aloja, se instala, porque isso é muito convidativo. Toda a região praieira, toda essa região litorânea, que é banhada pelo mar, seja o mar Índico, Pacífico, seja o Oceano Atlântico, são cidades muito vulneráveis para ser explorado todo tipo de promiscuidade. Então, primeiro era o comércio pujante, segundo a perversão e a imoralidade, e terceiro a cultura que era vivida graças à influência da Grécia, porque era o berço da civilização da época. Então, três coisas eram muito fortes na cidade de Corinto. Inclusive, quando se pensava em ir a Corinto, eles diziam assim: vamos corintinizar. Essa expressão corintinizar era: vamos pecar, vamos meter a cara na gandaia, vamos se prostituir. Essa era a ideia que havia na cabeça, principalmente quando os marinheiros chegavam naquela cidade, porque era uma cidade portuária, muito visitada, muitos navios. Então Paulo, o apóstolo, ele tinha uma visão de que esses lugares eram mais carentes, eram mais necessitados de se receber a mensagem que transforma, que liberta, que restaura. Paulo, na época, escolhia as cidades mais desenvolvidas. A cidade como Corinto foi uma delas, né? A própria Roma, né? Que Paulo foi, depois que foi preso, Éfeso, né? Essas cidades, todas elas, ele sonhava inclusive chegar até a Espanha, porque eram as cidades mais... Vocês, para terem uma ideia, a população de Corinto era meio milhão de habitantes. Cidade de Corinto era uma cidade de meio milhão de habitantes. Então essa cidade, ela era uma cidade, podemos assim dizer, uma cidade que Paulo via nela uma oportunidade extraordinária de se evangelizar, de se pregar a palavra de Deus. Se fosse hoje, enquanto eu estava preparando esse estudo, Paulo procuraria aqui no Brasil, ele procuraria cidades como São Paulo, Belo Horizonte, Fortaleza, Recife, né? Procuraria cidades Natal, para realmente fazer o evangelho ser anunciado. Então ele tinha essa visão, e portanto ele tornou-se um missionário de visão muito assim, vendo lá na frente aquela cidade sendo conquistada pelo evangelho. Então esse aqui é um pano de fundo para que a gente entenda a situação geográfica, a situação social, a situação moral daquela cidade de Corinto. Sendo assim, meus irmãos, essa cidade também se tornou notável por riqueza e luxo. Hoje seria talvez uma Dubai, né? Seria uma Dubai da vida, né? Como a gente vê
as matérias jornalísticas que falam sobre Dubai, né? Então, no 7º século depois de Cristo, Corinto alcançou grande poderio e se tornou famosa por seus utensílios trabalhados por cerâmica e bronze. Então, essa cidade era uma cidade realmente muito promissora para quem quisesse realmente viver uma vida assim, bem vivida, no sentido de explorar bem o que ela tinha para oferecer. Eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou pedir que o nosso sonoplasta aí mostre agora aqui algumas imagens que eu preparando o estudo, me lembrei de trazer para vocês. Eu quero que seja colocado aqui, se puder apagar ali as lâmpadas ali para ficar bem claro aqui. Isso aqui é o canal de Corinto. O canal de Corinto. Lá na frente, ali no meio, a gente fez essa travessia aí andando, né? Eu me lembro que foi na instrução dos pastores. Lá em cima, aqui você vem nessa parte azul, aqui era o porto. Então você vai até lá mais ou menos ali no centro. Eu não estou com como indicar aqui, mas ali no centro você vê que tem uma ponte. Nós passamos nessa ponte aí, nós pastores passamos nessa ponte, atravessamos para o outro lado. Nós vamos mostrar uma outra imagem aqui também, para vocês terem uma ideia. Isso aqui era Corinto, certo? A Corinto ficava mais para cá. Aqui era um mini coliseu chamado Odeon, aonde se fazia peças de teatrais. Aqui hoje só tem escombros, porque essa região havia muitos terremotos, tanto antes de Paulo, né, como ainda até bem poucos anos, há séculos atrás, havia muitos terremotos. Mostra aí essa outra imagem aí. Pode ir passando. Aqui ainda aqui também. Isso aqui são escombros. Odeon romano da antiga Corinto. Aqui, essa parte aqui era onde tinha era o centro da cidade. Aquelas janelas que vocês estão vendo ali eram lojas onde se vendia produtos de artesãos, né? Artesãos. E aqui era como era aquilo que vocês estão vendo lá na antiguidade era isso aqui. Já depois de construído, eles conseguiram fazer essas imagens. Outra imagem aí também, por favor. Aqui é as colunas do templo de Apolo. Nós tivemos também aí esse templo aqui embaixo, era o templo de Apolo, né? Eles tinham Apolo como um deus, né? Um deus com D minúsculo. Outra imagem aí, por favor. Aqui nós tivemos a oportunidade, o nosso cinegrafista Joacil. Aqui nós temos aqui esse cidadão de branco. A irmã Francinete está reconhecendo quem é? Gutenberg, seu filho, que ele foi conosco, né? Então nós tivemos aqui, o guia está mostrando ali, esse guia ali na ponta, ele está mostrando que aqui, nesse piso que nós estamos, foi encontrado uma inscrição gravada numa pedra, onde o apóstolo Paulo esteve plantando uma das igrejas, né, a igreja de Corinto. Então nós tivemos aqui, né, nessa excursão aqui, foi uma das excursões. Nós tivemos com os pastores, tivemos essa que foi mais ou menos umas 50 pessoas conosco, e tivemos uma outra viagem que tivemos. Mostre outra imagem aí, por favor, se tiver. Bom, isso aqui era o lugar aonde Asclépios era buscado para as pessoas receberem curas. As pessoas chegavam aqui. Isso aqui só tem ruínas hoje, mas isso aqui era como se fosse lugar de se buscar cura, né? Então nesse lugar aqui também só tem escombros hoje. Esses lugares todos eram buscados por aqueles que estavam enfermos. Inclusive aquele emblemazinho de uma vara e uma serpente, que é o símbolo da medicina dos médicos, foi inspirado aqui, Asclépios, nessa região aqui. Inclusive eu tive nessas excursões, estava doutor Carlos Alberto, que é oftalmologista, estava lá, e ele ficou encantado, porque aqui foi onde nasceu aquele símbolo da medicina, que é é como se fosse um mastrozinho e uma serpente enroladazinha naquele mastrozinho, né? Então foi aqui que foi inspirado. Pode passar outra aí, por favor, se tiver? Não, somente. Bom, por que eu estou mostrando isso aqui? Para mostrar que a influência cultural, a influência social, a influência política, Roma, né, fez de Corinto como se fosse uma província de Roma. Aí
porque Roma tinha essa visão de realmente o Império Romano abarcar o mundo. Bom, então, essas imagens que vocês estão vendo aí, dá para vocês terem uma ideia da dimensão deste lugar dessa cidade chamada Corinto. E quando Paulo plantou a primeira igreja aí na sua segunda viagem missionária, ele encontrou lá um casal chamado Áquila e Priscila. Foi aí em Corinto que ele encontrou, fez amizade. E tinha também aqui um personagem que vocês vão ver logo mais, que vamos falar sobre ele, chamado Sóstenes. Inclusive eu vou falar sobre ele logo mais. Ele também ajudou muito o apóstolo São Paulo lá nessa cidade, né? Então, os coríntios, quando se convertiam, eles tinham duas formas de enfrentar as dificuldades existentes em Corinto. A primeira delas é que a cidade era muito pervertida, a cidade era corrompidíssima. Vocês para terem uma ideia, nessa cidade aqui a gente tem, como eu tinha como mostrar isso, gravação em vídeo, não fotografia. Mas existia uma montanha lá em Corinto. Você vê o grau de perversão, como era grande. Uma montanha enorme, lá em cima, no topo daquela montanha, tinha um templo que era oferecida a Vênus, a deusa Afrodite. Esse templo tinha 1000 mulheres, belíssimas mulheres, de cabelos longos aqui na cintura, bem feitas de corpo, que eram denominadas prostitutas cultuais. Então todos os marinheiros que entravam lá em Corinto, os navios ancoravam, eles vinham muitos meses que estavam no mar sem ter contato com mulher nenhuma. Então eles chegavam lá em Corinto, por isso que diziam, vamos corintinizar, vamos pecar, vamos se prostituir, vamos meter a cara na vida de sensualidade e tudo. Então, esses marinheiros, eles escalavam chegavam no porto, os marinheiros subiam aquela montanha e iam lá se prostituir com a deusa Vênus, a deusa Afrodite. E essas mulheres eram prostitutas cultuais, a Bíblia fala sobre isso. Então eram mulheres que estavam ali, muito bem feitas de corpo, bonitas, belíssimas, para ser abusada ou ser explorado o sexo daquelas mulheres. Então Paulo, quando chegou lá, ele encontrou esse problema moral. Ora, para o evangelho tirar da cabeça dessa sociedade de Corinto na época, aquela vida que eles levavam de tanta pecaminosidade, de tanta prostituição, de promiscuidade, inclusive legalizada por uma religião que dava esse direito, como existe hoje certas religiões que dão o direito à poligamia. Tem religiões, a gente sabe que existem religiões que dá o direito ao indivíduo de ter 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 mulheres. Então, para quem é adulto, para quem gosta de pecar e da expansão aos desejos e aos apetites da carne, procura uma religião dessa para se sentir realizados nos seus prazeres, né? Nós temos, por exemplo, o Islã, dá o direito ao islâmico ter não sei quantas mulheres, né? Os mormons, chamados mormons também, são polígamos. Então, para aqueles que queriam ter uma desculpa para viver a sua vida promíscua, era um prato feito. Vamos corintinizar, vamos prestar culto à deusa Afrodite, a Vênus, a deusa Afrodite lá em Corinto, vamos. Então, para aqueles que estavam com essa mentalidade voltada só para isso aí, para eles abraçarem a fé no evangelho, só o poder de Deus poderia transformar e tirar isso da mente e do coração desses homens e de toda a sociedade corintiana. A segunda coisa é que a influência cultural, muitos daqueles que se convertiam, eles vinham para a igreja com esses hábitos. É tanto que a gente, quando for estudar toda a carta, até o último capítulo, por exemplo, no capítulo 5 da carta de Paulo aos Coríntios, ele fala de filhos que tinham relações com as suas próprias mães, ou madrasta, ninguém sabe se era madrasta ou se era mãe, que ele fala sobre incesto, capítulo 5. Então, a cultura trouxe muita gente que se decidiu a seguir o evangelho com essas mentes totalmente cauterizadas por essas coisas. E Paulo então sabia que isso não ia ser coisa fácil, isso ia ser muito difícil, os hábitos, os costumes
que estavam, que eram presentes na vida de todo corintiniano, os habitantes de Corinto. Isso estava na mente, na cabeça deles e no coração. Isso, para sair, tinha que ser um poder realmente transformador de Deus nas suas vidas. E quando eles vinham para a igreja, traziam tudo isso. Então, Paulo, quando começou a plantar a igreja de Corinto, era para cortar o cordão umbilical dessas pessoas que vinham para o evangelho. Então, Corinto era conhecida como a cidade da deusa Vênus Afrodite, cujo templo era lá em cima da montanha, como eu disse, Acrorinto, certo? Uma montanha elevadíssima, onde os homens subiam lá para praticar toda sorte de pecado, né? Que era normal para eles lá. Então, Paulo sabia que isso ia ser muito difícil. Olha, uma cidade completamente pervertida pelo pecado, a cultura, né, ajudava esses homens a alimentar esse pecado na mente e no coração de todos eles. Então, vamos ver a partir daqui que não foi fácil para Paulo plantar essa igreja. Não foi fácil, foi muito difícil. Havia, como eu disse a vocês, a crença de Asclépio, que era lá aquele lugar onde eu mostrei para vocês que eles iriam buscar cura. Então, toda forma de religiosidade, todo espírito de religiosidade que justificasse a vida comportamental, moralmente falando, que eles tinham, estava respaldado pela religião. E o evangelho não é uma religião. O evangelho é o poder de Deus para a transformação e para a libertação de todo aquele que nele crê. É por isso que você vai ver Paulo escrevendo segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Ele diz: se alguém está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas já passaram. Paulo está falando dessa vida pervertida, pecaminosa, cheia de tanta coisa que eles alimentavam nas suas vidas. Paulo está falando isso. As coisas velhas já passaram. Gente, vocês não tem mais que estar alimentando isso no coração de vocês. Já passaram, tudo se faz novo, é vida nova. Você está entendendo agora porque Paulo escreveu 2 Coríntios 5, na carta 2 Coríntios 5, 17? Por causa desse problema. Então, por exemplo, eu estava meditando aqui, Campina Grande, o maior São João do mundo, que já está inclusive se revestindo lá no Parque do Povo, né? A mês de maio, gente. A festa é em junho. Mas vamos começar no finzinho de maio e vai adentrar até o primeiro dia do mês de julho. Não sei quantos dias, mas mais de 30 dias. Aí vocês imaginem, toda essa gente que vem de todos os lugares, do Nordeste, do Brasil, de todo lugar, para dançar o forró durante esses 30 ou 40 dias, lá no Parque do Povo. O que é que está na mente deles? Somente se divertir, se prostituir, farrar, beber, se drogar, né? E muita coisa acontece, muita coisa rola, que a imprensa não divulga isso, para não afastar ninguém de vir participar, os assaltos, roubo, muita coisa. Então, dificilmente alguém que está com essa mentalidade, eu vou dançar o forró, vou brincar o maior São João do mundo, abriria o seu coração para crer no evangelho, para deixar essa vida lá fora do mundo, em que eles vão se entregar a todos os apetites e prazeres efêmeros da carne. Jamais. Agora deixa-me lhe contar uma coisa aqui, que Deus ainda assim tem aqueles que são escolhidos. Alguns anos atrás, algumas décadas atrás, aqui na igreja, Pastor Júnior, a gente tinha um grupo de irmãos que saíam para evangelizar lá dentro do Parque do Povo. Assis, eu acho que foi, Ceiça, né? Nós fomos também, muitos nós íamos lá, durante os 30 dias, a gente ia entregar folhetos bíblicos, certo? E por incrível que pareça, dentre aquela multidão incalculável que estava lá, havia um jovem chamado Rodrigo, que casou com a irmã Ana Kelly, filha do casal presbítero Laércio e Marisa, que estava lá com a latinha de cerveja bebendo, recebeu o folheto e Deus trabalhou através daquela literatura, e Rodrigo abriu seu coração, se converteu. Hoje Rodrigo, inclusive, ele está na França, é um grande pastor, filho aqui da nossa igreja, fruto do trabalho lá no Parque do Povo. Ver o
lamentável, mas temos que fazer esta abrupta interrupção devido à exiguidade do nosso tempo. Mas você não deve esquecer que nós estamos divulgando amplamente a nossa festa, o nosso culto de ações de graças pela passagem do nosso jubilamento e também simultaneamente Jubileu de Ouro do Conjunto Embaixadores de Sião, especialmente convidado para estar conosco nos dias 13 e 14. Estamos numa contagem regressiva. Lembrando que o dia 13 é um sábado, às 19 horas, Igreja do Calvário, estaremos ouvindo o pastor Calvino da Igreja Presbiteriana de Campina Grande. E no domingo, o culto terá início às 18 horas, quando na ocasião também ouviremos a palavra ministrada pelo pastor Walter Vandilson, pastor da Igreja Congregacional em Dinamérica e também vice-presidente da Aliança das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil. Portanto, não esqueçam, dia 13 e 14. Deus abençoe você e toda a sua família. Tenham todos um dia abençoado, que todos fiquem com Deus e até o nosso próximo programa, se Deus quiser.